Olá, nonos anos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às equações do segundo grau. Hoje nós vamos aprender a calcular raízes utilizando o método da fatoração ou trinômio quadrado perfeito, ok? Nós vamos fazer alguns exemplos para a gente estar calculando as raízes de algumas equações do segundo grau. O trinômio quadrado perfeito, ele segue o seguinte princípio, né? Quando você tem um trinômio quadrado perfeito, quer dizer que você tem a solução de um quadrado ou da soma ou da diferença, ok? Então, vou copiar aqui. Por exemplo, eu tenho A mais B elevado ao quadrado. Aqui nós temos um quadrado da soma, que eu vou ter como resposta um trinômio quadrado perfeito. A menos B elevado ao quadrado, eu tenho um quadrado da diferença. Ambos seguem praticamente a mesma regra, a única diferença é o sinal. O que diz a regra? Quadrado do primeiro termo, você pode fazer de cabeça, mais, que é esse sinal que tem aqui no meio, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes A vezes B, mais, que é da regra, o quadrado do segundo termo, que é esse, né? Aqui nós temos dois termos, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo, que é A, menos, porque é diferença, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, então fica 2 vezes AB, mais o quadrado do segundo, que no caso aqui é B, ok? Isso aqui é que é um quadrado da soma ou um quadrado da diferença, que nós vamos ter como resposta um trinômio quadrado perfeito. Aqui, por exemplo, 16x ao quadrado menos 8x mais 1, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Aqui, por exemplo, eu tenho 16x ao quadrado menos 8x mais 1. Eu tenho 3 termos. E agora, para você saber se é um trinômio quadrado perfeito, ele tem que atender essas exigências aqui, ó. Você vai fatorar, né? Que nós temos uma aula, você pode estar acompanhando essa aula de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Tem uma aula só sobre isso, onde nós tiramos a raiz do primeiro e tiramos a raiz do terceiro. Primeiro e a raiz do terceiro, né? Raiz de 16, 4, raiz de x ao quadrado, corta aqui, x. E a raiz de 1 é 1. E aí você vai pegar 4x com o primeiro sinal, né? O primeiro sinal menos 1 elevado ao quadrado. Você vai ter que certificar de que esse aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito. Certifique-se de que é um trinômio quadrado perfeito. Ok? Então, quadrado do primeiro termo, 16x ao quadrado. Menos 2 vezes 4x vezes 1, 8x. Mais, que é da regra, quadrado do segundo termo, que é 1. Ok, é um trinômio. Agora, nós vamos utilizar, e agora você vai colocar aqui que é igual a 0. 4x menos 1 elevado ao quadrado. 4x menos 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa de você colocar 4x menos 1, que multiplica 4x menos 1, né? O expoente aqui, o expoente é 2, indicando que esse número aqui é multiplicado 2 vezes, né? Que é igual a 0. Então, você vai colocar aqui 4x menos 1, você vai igualar a 0, né? Você vai dizer que 4x menos 1 é igual a 0, ok? 4x menos 1 é igual a 0, e aí você calcula que 4x é igual, aqui não tá menos 1, passou para o segundo, fica mais 1, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó, que 4
que x é igual a 1/4, certo? E aí a gente resolve esse outro lado aqui, ó, tá vendo aqui? 4x menos 1 igual a 0. 4x fica no primeiro membro e o menos 1 vai para o segundo com sinal trocado. X é igual a 1/4. Observe que a solução é a mesma, né? Então, você vai dizer que as raízes da equação é 1/4. Outro detalhe que você tem que analisar. Todas as vezes que você vai trabalhar com trinômio quadrado perfeito, só serve, o que vai dar? Só serve mesmo para equações simples, porque caso as equações você não consiga fazer por trinômio quadrado perfeito, o ideal mesmo é você fazer por Bhaskara, ou então soma e produto, ok? O trinômio quadrado perfeito é quando você tem os três termos, né? Dá para você encontrar a raiz quando o último termo tiver só o número e nenhuma variável. Aí você encontra a raiz do trinômio quadrado perfeito, porque às vezes é o trinômio quadrado perfeito e o último termo tem incógnitas, tem letras, então não serve também, né? Não vai ser possível você calcular a raiz. E toda vez que você utilizar o trinômio quadrado perfeito, vai dar o quê? Você vai ter uma raiz real igual. Vai ser a mesma raiz. Por quê? Nós sabemos que, como é uma equação do segundo grau, você tem duas raízes, ok? Como aqui você encontrou 1/4, tanto na primeira raiz como na segunda raiz, nós observamos que as raízes são reais e iguais. Então, todas dentro do trinômio quadrado perfeito que nós formos fazer, vai dar uma raiz real e igual, ok? Caso você não consiga resolver pelo trinômio quadrado perfeito, você pode resolver pela soma e produto. Ou então, Bhaskara. Vamos lá? Nós temos mais um exemplo aqui, ó. Nós temos x ao quadrado menos 6x mais 9. Primeiro passo, tire a raiz do primeiro e do terceiro. Ok? A raiz de x ao quadrado é x e a raiz de 9 é 3. E aí o primeiro sinal, você vai pegar o primeiro sinal aqui, que é de menos. X menos 3 elevado ao quadrado, igual a 0. Ok? E aí, o que é x menos 3 elevado ao quadrado? Como aqui o expoente é ao quadrado, indica que você tem x menos 3 que multiplica x menos 3. É esse número aqui duas vezes multiplicado, que é igual a 0. E aí, nós podemos dizer que x menos 3 é igual a 0 aqui e pegar esse aqui e dizer também que é igual a 0. Então, você tem x menos 3 igual a 0, x é igual a menos 3, vai passar para o segundo, fica x igual a 3, fica positivo. E aí, você pode pegar esse aqui, ó, x menos 3 igual a 0, x menos 3 igual a 0. X é igual a 3, né? Passou para cá, positivo. Então, eu posso dizer que a minha raiz, ela é 3. Observe que a raiz aqui, ela é real e igual para a equação do segundo grau, ok? E aí, nós temos mais um outro exemplo. 81p ao quadrado menos 18p mais 1. É um trinômio. Para você saber que se é um trinômio quadrado perfeito, você tem que utilizar a regra. Quadrado do primeiro termo, no caso menos, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aí, você fatora. Fatorar é você tirar a raiz do primeiro e do terceiro. A raiz de 81 é 9. A raiz de p ao quadrado é p, ok?
A raiz de 1 é 1. E aí você pega o primeiro sinal. Você pega 9p menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é que é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Agora, eu vou utilizar a técnica para encontrar a raiz dessa equação do segundo grau, que é 9p menos 1, que multiplica 9p menos 1, ou seja, aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho 9p menos 1 elevado ao quadrado. Significa que o 9p menos 1 é multiplicado 2 vezes por conta do expoente quadrado. É igual a zero. Então, eu posso dizer que o 9p menos 1 eu posso igualar a zero. E o 9p menos 1 eu também posso igualar a zero, que eu tenho a multiplicação, né? Então, 9p menos 1 igual a zero. 9p é igual, menos 1 fica 1, né? P é igual a 1, tudo que está multiplicando desce dividindo. Então, P é igual a 1 nono. Do mesmo jeito vai dar o outro, né? Menos 9p menos 1 igual a zero. 9p é igual a 1, P é igual a 1 dividido por 9. Então, a solução dessa raiz, desse trinômio quadrado perfeito, sempre vai dar uma raiz real e igual. Então, como é a mesma raiz, basta você colocar que a solução dessa raiz é 1 nono. Ok? Essa é uma das formas de você calcular a raiz de uma equação do segundo grau. E agora, para encerrar, nós temos essa aqui, ó, y ao quadrado mais 22y mais 121. Primeiro você fatora, que é quando você vai tirar a raiz do primeiro e do último. Raiz de y ao quadrado é y, raiz de 11, de 121, 11. Eu pego o primeiro sinal aqui, ó. Então fica y mais 11 elevado ao quadrado. Pronto, isso aqui é fatorar. E aí, depois de fatorado, eu vou pegar e colocar y mais 11 multiplicado por y mais 11, que é a mesma coisa de y mais 11 elevado ao quadrado, ok? E aí eu digo que y mais 11 eu vou igualar a zero, e esse aqui também eu vou igualar a zero. Y mais 11 é igual a zero. Y é igual a menos 11. Ele está aqui no primeiro membro, veio para cá, ficou negativo. E aqui é o mesmo valor. Y mais 11 igual a zero, vai dar a mesma coisa. Y é igual a menos 11. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, é aqui. Então, a solução é menos 11. As duas raízes são iguais, né? Então, nós temos raízes reais e iguais. Então, aqui é uma forma de você calcular a raiz de uma equação do segundo grau de uma forma mais rápida, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só você entrar no meu PV e eu fico grata pela atenção de vocês. Respondam as atividades e até a nossa próxima videoaula.